Então, gente, professor Ivo Maia, né? Voltando aqui trabalhando agropecuária, né? Enfatizando aí a agricultura, como eu fui falado para vocês aí, tá certo? Os tamanhos, as dimensões das áreas agricultáveis, não é? Então nós temos aí não só direcionadamente a agricultura, pode ser também a pecuária. Claro que aí são áreas menores. Já a expansão agrícola não, né? Ela exige muito um plantio de soja, um plantio de cana, um plantio de café, enfim. Essas culturas exigem, né? Tá certo? Dependendo de como você vai utilizar o capital, ele pode ser áreas extensas ou áreas, tá certo, de uma menor extensão se você usar mais capital e, naturalmente, mais tecnologia. Né? Então nós temos aí, primeiro, o que é o módulo rural? Né? O módulo rural é o tamanho de uma propriedade necessária para uma família. É podemos dizer, um indicador, um termo antigo, né? Já, mas aí uma família com 4 filhos tem uma propriedadezinha, tá certo, para que ela possa o quê? Praticar a subsistência, não é isso? Ou seja, tá certo, praticar a cultura da roça, não é? Aquela cultura, podemos até dizer, por que não, itinerante. Então, passou a ser a unidade de medida desses, tá certo, dessas áreas de plantio. Então, dependendo de onde você esteja, um módulo rural ele pode ter de 2 a 120 hectares. É regionalizado esse processo. Então, de 2 a 120 hectares, você tem aí, no caso, um módulo. Você tem aí, no caso, tá certo, um módulo rural. Ele pode ter 2 a 120, depende. Se você estiver no centro-oeste, esse módulo rural ele é maior do que 2 hectares. Se você tiver, dependendo do estado, dependendo da região, ele fica menor, né? Tá certo? Há uma variedade do tamanho dessa unidade de medida. É interessante isso, né? Então nós temos 3 grandes, podemos dizer, áreas para plantio. Nós temos aí o latifúndio por dimensão, que é superior a 60 vezes o módulo rural. E essas propriedades são propriedades comerciais. Para que isso aí, no caso? Para você plantar, não é? Tá certo? E naturalmente você comercializar com as ceasas, como os hipermercados, etc. Né? Por sua vez, nós temos o latifúndio por exploração, que é aquele, podemos dizer, reserva de valor. Eles não mal exploram, mas aí tem aquilo ali como um imóvel, podemos dizer, né? Tá certo que eu tenho aquilo ali porque quando for valorizado eu vou vender. Não é? E existem até muitas multinacionais que no Brasil, a reforma agrária foi muito, né? Trabalhou com uma relativa eficiência, podia ter trabalhado mais, mas descobriram muitos conglomerados que pertenciam a empresas estrangeiras, inclusive. Não é? Então nós temos aí esse chamado latifúndio por exploração, que é denominado de reserva de valor. Ou seja, é um imóvel seu que você está ali, né? Tá certo? E quando você quiser ou você precisar, você vai vendê-lo. E nós temos as empresas rurais, que são direcionadas ao agronegócio, são as agroindústrias. Veja que situação. Essas empresas, elas não podem ter mais de 599 módulos rurais, tá certo? E fica o detalhe aí, tá? As pegadinhas do Enem, não é? Ó, veja, o latifúndio por dimensão superior a 600 vezes o módulo rural, pode ter mais de 600 vezes o módulo rural. E já a empresa rural, não, ela vai até 600 módulos rurais. É por isso que eles especificaram aqui, tá vendo? Aqui vai mais e aqui vai até. Aqui vai mais de 600 e aqui vai até, né? Podemos dizer até 600, né? Não passa disso. Então nós temos aí essa perspectiva, ok? Essas propriedades. Então, dando continuidade, vamos ver aí algumas áreas agricultáveis. Vejam aí, principais áreas agricultáveis aí, tá certo, da região. Por região, não é isso no Brasil. Então, a região sudeste, nós temos o Planalto Paulista, o Triângulo Mineiro, a área de Campos, no Rio de Janeiro, né? Campos de Goitacazes, né? Também, onde nós temos lá também o petróleo, né? Só estou aqui salientando. Vale do Paraíba, etc. Então nós temos aí, tá certo? O Planalto Paulista, nós temos a cana, o café, a laranja. O Triângulo Mineiro, o café, o arroz e o milho. A área de Campos, não é? Cana de açúcar também, batata doce, etc. E Vale do Paraíba, café, eucalipto, arroz e enfim, não é? Então nós temos aí, região sul. Aí você tem na região sul, nós temos a uva, não é isso? Nós temos o fumo, o tabaco, não é? O trigo. Aí nós temos aí já a soja que foi lá implementada, né? Que veio ali, tá certo? Do Mato Grosso do Sul e foi entrando, né? Veio do centro-oeste e foi entrando lá na região sul. E o arroz também, que é muito presente. Região norte, nós temos as chamadas drogas do sertão, aquelas antigas do início das explorações, né? Então a pimenta do reino, a malva, tá certo? Aquela fibra, né? A juta. A soja também, que entra ali exatamente, podemos dizer, tá certo? Já
podemos observar ali, já entrando ali pelo Nordeste, já pegando um pouco, já da região Norte, mas assim, é uma área, pode-se dizer que é uma área menor, né? E também do Centro-Oeste, né? Já entrando ali no Amazonas, né? Cocais e cocais diversos, né? Tá certo? Essa área aqui, eles botaram também, eles salientaram também aí o meio norte. O meio norte é uma região que está no Nordeste, que pega ali, né, o Maranhão, o Piauí, e que você tem a presença de cocais, né, a presença de juta e a presença, inclusive, de soja, que foi entrando naquela área. Tá bom, então? Região Nordeste, aí nós temos aí, os destaques, a zona da mata, que é a cana-de-açúcar, né? Tá certo? De Sergipe, né? Tá certo? Até o Rio Grande do Norte. E você tem depois ali o cacau, né? Já no estado da Bahia, né? Os cacaueiros, né? Tá certo? O agreste da região Nordeste, nós temos a mandioca, o milho, a batata, né? Frutas, café, fava, algodão. Já tivemos um ciclo muito grande, foi o ciclo do algodão, né? Tá certo? Que a microfibra, que é feita de borra de petróleo, né? Tá certo? Substituiu. Mas o plantio de mandioca, milho, batata está muito direcionado também à subsistência, né? Podemos observar, tá certo? Né? Aquele agricultor, né, de roça, não é? Aquele agricultor itinerante, etc. Então nós temos aí, ainda assim, no agreste, o sisal e o agave, que também são fibras, né? Que são utilizadas para fazer utensílios diversos. No Vale do São Francisco, já aí podemos observar no sertão, né? Nós temos, além do sertão, agricultura de subsistência, né? Em sua maioria temporária também, porque depende do período, tá certo? Chuvoso, que vai naturalmente fazer, né, aquela germinação, enfim, e depois eles vão fazer a colheita. Mas o ouro, podemos dizer, ouro bom, não é? Exatamente do sertão é o Vale do São Francisco, né? A chamada fruticultura irrigada. Como vocês podem observar, uvas diversas, não é? A irrigação aqui, e aqui vocês podem observar também, tá certo, aí as frutas que são exportadas, ok, para a Europa sobretudo. Eu em Portugal, quando estive em Portugal e na Espanha, eu vi produtos originários do Vale do São Francisco, etiquetado, inclusive caixas de manga, tá certo, de frutas diversas, frutas naturalmente que são do clima, estão no clima semiárido ali por conta da fruticultura irrigada, né? Mas são frutas aí que estão mais direcionadas aí, tá certo, ao clima tropical úmido, não o clima tropical semiárido. Mas existe esse diferencial que é a irrigação. Ok? Nós temos aí na região centro-oeste, vamos ver daqui a pouco.